Amém? Quantos estão animados? Amém? Está animado? Sim ou não? Amém? Diga para o irmão do seu lado, você é um filho amado de Deus, Deus tem planos bons para você. Amém? Diga para ele assim, você já é perdoado. Amém? Nós falamos isso semana passada, você lembra disso? Sim? Isso deve ser um motivo de muita alegria, porque isso é o segredo para nós sermos abençoados, amém? Tudo que impedia você de ser abençoado, o Senhor já resolveu. Por quê? Porque resolveu o pecado lá na cruz. E se você já é perdoado, isso faz com que você possa ser abençoado, amém? Para você que está me assistindo, eu queria que você compartilhasse, curtisse, enviasse para outras pessoas, amém? E aí, voltando a falar do que nós falamos na semana passada, eu estava meditando a respeito dessa simplicidade que é o Evangelho, de como o perdão de Deus para nós é algo poderoso, mas que muitas vezes nós queremos misturar as coisas, e aí nós falamos, não, é o perdão de Deus e você se esforçar, é o perdão de Deus e obras na sua vida, é o perdão de Deus e você mudar de vida, ou começar a orar mais, ou ler mais a Bíblia, é o perdão de Deus e mais algo, é o Evangelho da graça, o presente que Deus te deu e mais alguma coisa. Mas você precisa perceber que o Evangelho, na verdade, é algo simples mesmo. Simples no sentido de que é um alimento poderoso, é uma verdade que muitas vezes nós não entendemos com a nossa mente, porque fala de um Deus que nos amou muito, mas que nos deu algo de presente que nós nem merecíamos ganhar, e isso transforma toda a nossa vida, e que eu e você caminhamos e temos uma vida baseado numa obra que já foi consumada. Hoje você pode ser abençoado não porque você é um bom cristão, mas sim porque Cristo é bom e porque Ele te perdoou na cruz e Ele transformou as coisas na sua vida. Isso transforma o seu dia a dia. Amém? Assim como nós recebemos alguns testemunhos, e por exemplo, hoje mesmo uma irmã mandou um testemunho dizendo, olha pastor, eu estava com um problema no meu CPF, cheio de dívidas que não tinham sido eu que tinha feito, e isso me incomodava, e graças a Deus eu fui consultar lá numa loja e verificaram e meu nome foi limpo. Eu não sei como, não tinha sido eu que tinha feito a dívida, eu não achava justo eu pagar, eu orei ao Senhor e o Senhor transformou essa situação e meu nome está limpo. Graças a Deus, não sei explicar como, mas está limpo. Por quê? Porque não tem a ver conosco, não tem a ver com a obra que nós fazemos. Lógico, eu não estou te incentivando a sujar seu nome e orar para que o Senhor limpe, no sentido de que vou me aproveitar disso. Não, não é isso. Mas muitas vezes nós acabamos envolvidos em algumas coisas, como nesse testemunho, mas o Senhor Ele quer cuidar e transformar muitas coisas no seu dia a dia. Mas não tem a ver com a sua obra, sim com a obra dele, com aquilo que Ele conquistou na cruz. Amém? E aí, meditando nesse sentido, eu fui parar para pensar a respeito qual é o coração de Deus para nós? Qual é o coração do Pai para as nossas vidas? O que Ele deseja que você experimente? E o que seria nós amadurecermos na fé? O que seria nós amadurecermos nessas simples verdades do Evangelho? E aí, quando você lê em Hebreus, se você quiser abrir comigo, Hebreus 5, do versículo 11 ao 14, se puder abrir para mim, Hebreus 5, do 11 ao 14, a Bíblia ela vai nos contando a respeito de algumas coisas interessantes sobre isso, o que seria o nosso alimento correto, qual seria o alimento que o Senhor tem para as nossas vidas. Então diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardio em ouvir. E aí ele começa a falar, no 12, pode seguir? Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessidades de leite e não de alimento sólido. Pode passar para o 13, mas se você vê no 12, o escritor de Hebreus, que nós acreditamos ser Paulo, ele está dizendo assim para os irmãos, olha irmãos, vocês estão chegando num ponto que vocês estão precisando que novamente alguém te ensine a simplicidade do Evangelho, o ABC, o início do que é o Evangelho, e parece que vocês estão precisando ouvir novamente coisas simples e voltar ao talvez o que é o leite, porque o que é sólido, o que é profundo, o que te amadurece, vocês não têm conseguido entender. E aí você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, ele continua dizendo assim, olha, se você precisa ainda de leite, de uma comida que não é tão profunda, e é porque você não conhece dessa palavra da justiça.
E aí nós vamos ver que essa justiça tem a ver com a justiça da fé. Então, quando nós falamos de um alimento profundo, ou de nós amadurecermos, nós estamos falando dessa simplicidade do Evangelho. E que, na verdade, nós nos alimentarmos da verdade de que Deus nos perdoou, de que Ele nos ama de forma incondicional, de que você é amado de tamanha forma e sem merecer, isso é um alimento profundo e é para alguém maduro. Amém? Eu digo para o irmão do seu lado, o Senhor quer que você seja um filho maduro. Amém? E aí, continuando. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí, ele está dizendo assim que, olha, a comida que é profunda, essa é para algum adulto, né? E o Senhor deseja que você seja adulto. Adulto naquilo que é a verdade ao seu respeito. Adulto nos fundamentos do Evangelho. Por quê? Porque esse mesmo autor dessa carta, ao Hebreus, que eu creio que é Paulo, e muitos historiadores dizem isso, também escreve para Gálatas. E quando ele escreve para Gálatas, eles estavam entrando num problema. Por quê? Porque eles tinham ouvido o Evangelho, que é esse alimento sólido que ele fala aqui, mas eles estavam voltando para um alimento que era o leite, que era uma mistura, porque era algo muito mais sem constância. E o que eles estavam fazendo? Eles começaram a ouvir pessoas que diziam assim para eles, olha, o Senhor morreu por vocês, mas agora você tem que fazer a sua parte. O Senhor morreu por vocês, se entregou por vocês, mas agora você tem que orar mais, tem que mudar de vida, precisa ler mais a Bíblia, você precisa agora viver uma vida em santidade, se esforçar para viver uma santidade. Então, os Gálatas, eles começaram a entrar num contexto de vida em que era Cristo mais alguma coisa, o Evangelho da graça mais alguma coisa. E a Bíblia está falando que isso é um alimento, é um leite, né? Algo que não é tão profundo. E na verdade, você falar que alguém é perdoado, que é amado de forma incondicional, a Bíblia está dizendo que essa é a palavra de justiça. Porque hoje a Bíblia diz que eu e você somos justificados pela fé, é crendo em Cristo, amém? E isso é um alimento sólido. Aí quando você vai lá para Gálatas, abra comigo, Gálatas 3, o versículo 5, a Bíblia diz assim, e nós vamos ler bastante Gálatas 3 e Gálatas 4. Gálatas 3, 5 diz assim, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo, ele estava questionando os Gálatas. Ei, tudo aquilo que vocês têm experimentado até hoje, vocês têm experimentado porque vocês têm se esforçado, porque vocês cumprem a lei, ou porque vocês têm crido em Cristo? Porque, na verdade, a experiência que eles tinham tido é que as coisas aconteciam porque eles estavam crendo em Cristo. E aí, né, pela pregação dessa fé, os milagres estavam acontecendo. Eu creio que, na medida que você estiver ouvindo a palavra hoje, né, ouvindo essa pregação da fé em Cristo, que Ele resolveu o problema, isso vai gerar milagres na sua vida. Amém? Porque não tem a ver com você, e sim com aquilo que Cristo fez. Não tem a ver com você tomar as decisões, mas sim Cristo ter escolhido morrer por nós. Não tem a ver com você mudar de vida, mas sim Cristo ter escolhido você para morrer no seu lugar e perdoar os seus pecados. Amém? E aí por isso que Paulo estava questionando os Gálatas. Ei, vocês receberam milagres crendo em Cristo e agora vocês estão querendo voltar para o velho relacionamento? Não é isso que eu tenho para vocês. E aí ele começa questionando isso. Por quê, né? Porventura, o que vocês experimentaram, os milagres que vocês experimentaram, foi como? Pela fé ou pelas obras? E aí ele começa a discorrer sobre isso nesses capítulos. É interessante que, quando você vai para o capítulo, né, ainda no capítulo 3, para o versículo 23, abra para mim. Até o versículo 27, a Bíblia diz o seguinte, que, assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Pode seguir. Mas tendo vindo a fé, já não permanece subordinados ao aio. Pode continuar? Até o 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. E o 27,
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Então a Bíblia está dizendo que a lei, ela existia, e essa lei, esse relacionamento pela lei, ela servia como aio. Se você olhar em outras versões ou o significado dessa palavra, ele fala como um cuidador, uma tutela, alguém que tem a guarda dessa pessoa até que ela chegasse à maioridade. E a Bíblia diz que esse aio ou esse cuidador serviria para conduzir até a experiência da fé em Cristo. Então a Bíblia está dizendo que o nosso relacionamento com Deus ele é baseado na fé, que hoje nós temos Cristo para isso, mas que existia um tempo em que o povo ele era conduzido pela lei, que era esse cuidador, para apontar para Cristo. Sempre que nós olhamos para a palavra, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, você precisa enxergar Cristo. Mesmo no Velho Testamento, todas as histórias, você vai perceber que apontam para o Senhor Jesus, para aquilo que Ele faria na cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que a lei serve para conduzir as nossas vidas para Cristo, até que nós estejamos nessa maioridade. Por quê? Porque você só precisa de um cuidador quando você é criança, quando o seu alimento ainda é leite, mas o Senhor, Ele quer que você perceba que o coração dele para você é que você seja alguém de maior, digamos assim, alguém que já atingiu a maioridade, alguém que hoje já se alimenta de um alimento sólido, alguém que não precisa mais ser conduzido até Cristo, porque já experimentou de Cristo, alguém que já é justificado por crer em Cristo. Então, quando ele está dizendo que a lei servia para isso, para ser alguém que cuidaria de nós até nós chegarmos a Cristo, é para você perceber que a lei não é algo ruim, mas nós nunca daríamos conta de cumprir toda a lei. A Bíblia é clara quando diz que, em 2 Tiago, que uma vez que eu falhar em uma só coisa, eu falho em todas as outras. Então, eu e você nunca chegaríamos ao padrão perfeito de Deus. É interessante que, se todos nós conseguíssemos cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou como lei, nós viveríamos muito bem. O problema é que a nossa natureza não nos permite isso. E por isso que a lei serve justamente para nos apontar Cristo. Uma vez que você percebe que você não dá conta de cumprir toda a lei, e que se desse conta isso seria perfeito, mas que você não consegue, você começa a falar, uau, deu ruim para mim, porque eu não consigo cumprir a lei. O resultado de não cumprir a lei é eu ser condenado e pagar por esse pecado. E como eu não consigo pagar por isso, porque eu não sou perfeito, eu vou precisar de um Salvador. E aí, independente se você tenha recurso ou não, se as coisas estão bem ou não, se as coisas estão fluindo ou não, se sua família dá certo ou não, ou se está tudo ruim, você fala, uma hora ou outra eu falho. E se eu falho, eu preciso de alguém para resolver isso para mim. E se eu preciso de alguém para resolver para mim, há uma necessidade de um Salvador. E aí, por isso, a lei serve para nos mostrar, na verdade, o quanto nós não somos o suficiente. E que se nós não somos suficientes, nós precisaríamos de Cristo para isso. Por isso que a Bíblia diz que a lei é para nos conduzir a Cristo. Amém? O desejo de Deus para a minha vida e para a sua é que nós amadurecemos a tal ponto de entendermos que se não for Cristo nas nossas vidas, as coisas não vão dar certo. Se não for o Senhor morrendo na cruz para nós e consumando a obra, eu e você não daríamos conta nunca. Nós não chegaríamos no padrão perfeito de Deus. Amém? E Gálatas, eles estavam querendo voltar a um relacionamento em que eles faziam por merecer. Apesar de que nunca mereceriam, não chegariam a esse padrão. Porque a Bíblia diz que se você tenta se relacionar com Deus pela lei, de duas uma. Ou você cumpre toda a lei e você é abençoado, ou você falha uma vez e aí tem maldição. Então, se você decide se relacionar com Deus dessa forma, o resultado é que, se você já falhou uma vez, você já está amaldiçoado. Então, por isso que a lei serve justamente para te mostrar, olha, você não dá conta. Então, se não for Cristo na sua vida, o resultado seria muito ruim. Mas porque Cristo veio, mudou todas as coisas. E o meu relacionamento com você muda. E não é mais confiado no que você faz ou no que eu faço, mas sim confiado naquilo que Cristo fez. Amém? Então, diga para o irmão do seu lado, irmão, você ser perdoado, você ser justificado por causa de Cristo, isso é maturidade na sua vida. Amém? Você crer em Cristo é maturidade na sua vida. Você crer em Cristo é o alimento sólido na sua vida. Amém? Mesmo que pareça simples, isso é aquilo que vai te fazer amadurecer. Você crer em Cristo, porque a lei veio justamente para te apontar isso. Amém? Por mais que com a nossa mente nós não compreendamos.
Porque mentalmente falando, né, se você for tentar usar a sua razão, não tem lógica alguém ter morrido por você e você receber coisas sem merecer. Mas a Bíblia diz que é justamente isso. Deus nos deu um presente, que é Cristo nas nossas vidas. Amém? Então diga para o irmão do seu lado, Jesus é um presente para você. Você não merecia esse presente, mas é um presente para você. Amém? E aí, quando nós vamos para o início de Gálatas 4, no versículo 1 até o 5, abra para mim. Gálatas 4, 1 ao 5 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que o Senhor Jesus veio nos resgatar da lei, e a partir do momento que Ele nos resgata da lei, nós recebemos a condição de filhos. Nós recebemos o Espírito de filho. Então, o desejo de Deus para nós é isso, que você passe a ser filho dele, quando você recebe a Cristo. Por quê? Porque a lei é como se fosse nós somos como crianças cuidados por um servo ou um escravo do nosso pai, quando ainda nós nos relacionamos com ele por meio da lei. A lei seria esse cuidador de nós, como nós lemos lá em Gálatas 3. E a Bíblia diz que um filho, um herdeiro e um escravo em nada diferem se ele ainda precisa de alguém para cuidar dele. Então você só usufrui da sua herança como filho se você não tem mais alguém cuidando da sua vida. Então, se não tem nada cuidando da sua vida, você já alcançou a maioridade, a partir daí você recebe a herança do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que quando nós experimentamos de Cristo e quando nós experimentamos o Senhor, cremos nele como Senhor e Salvador, é aí que nós alcançamos essa maioridade, porque a gente não precisa mais da lei sendo o nosso cuidador. E aí sim você se torna herdeiro de verdade. Então quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador e passa a se relacionar com Ele, mediante a esse relacionamento de fé, aí sim você está no padrão de alguém maduro, que pode usufruir da herança. Amém? Sim. E aqui ele está dizendo que a partir do momento que isso acontece, você passa a se tornar filho. Quando você pensa a respeito disso, né, que Jesus é aquele que transformou essa nossa condição, você vai perceber que alguns versículos bíblicos dizem sobre isso. Então a primeira coisa, em Lucas 24, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele estava conduzindo aquelas pessoas que ele estava conversando, e no Velho Testamento, nas Escrituras, ele ia apontando a cada momento para ele. Ele ia dizendo aqui, tá vendo em Moisés, tá vendo nisso aqui, nesse outro, nessa outra história, tudo isso aponta para um Salvador, e esse Salvador sou eu. Então o Senhor lá em Lucas 24, ele vai mostrando isso para as pessoas. Olha, todo esse contexto aqui, todas essas histórias, né, todos esses momentos servem para apontar uma necessidade de um Salvador, e esse Salvador sou eu. Ele já apontava isso quando ele caminhava aqui na terra. Depois a Bíblia diz em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. Mas é interessante que o Senhor Jesus ele não diz que veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir a lei por inteiro. Por quê? Porque a lei chega ao seu fim quando alguém consegue cumprir ela toda. E aí, isso significa que o Senhor não veio para dizer que a lei era algo ruim, mas ele veio para cumprir toda ela. É o que ele estava dizendo também em Mateus 5. Ele diz assim, eu vim para cumprir toda essa lei. E aí, quando nós nos relacionamos com Cristo, isso significa que nós já vencemos o pecado. E aí sim você consegue elevar o padrão de relacionamento e de santidade. Hoje, eu e você, pela nossa própria natureza, pelo nosso próprio esforço, pela própria justiça da nossa vida, nós não damos conta nem de cumprir os mandamentos. Mas quando o Senhor entra na jogada, Ele era alguém que ia além disso. E por isso que quando Ele dizia, por exemplo, não mate, Ele falava, eu não só não mato, como eu não me iro a tal ponto. Quando Ele falava assim, não adultere, a lei falava isso, Ele falava, eu não só não adultero, mas eu também nem penso em algo que gere isso.
Porque se você pensar também é algo ruim e você também está pecando. Então o Senhor, ele eleva o padrão e ele fala, eu cumpro esse padrão. E por isso que Romanos diz que ele era o fim da lei, porque ele elevou o padrão e ele cumpriu todas essas coisas. Eu e você não daríamos conta, mas ele deu conta por nós. Amém? E isso fala de um alimento sólido nas nossas vidas. Por isso que eu te falei na semana passada que o perdão de pecados é a base das nossas... É o fundamento para nós sermos abençoados. É a base para nós sermos abençoados. É nós entendermos que tem a ver com Cristo. Que Ele nos perdoou na cruz. Amém? E aí, da mesma forma, você começa a ver essa verdade sendo descrita em Gálatas 3 e 4. Quando você olha... para Gálatas, continuando ali no versículo 6 e 7, para mim, Gálatas 4, 6 e 7, você vai ver que o Senhor continua dizendo que além de nós sermos adotados, Ele fala que um espírito de adoção entrou nas nossas vidas e nós passamos a chamar Deus de Pai, de Paizinho, diabo. Então Gálatas 6 diz assim, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração um espírito de seu filho, que clama, Abba Pai. E o 7... de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Então ele começa a dizer para nós, e ali em Gálatas descreveu o seguinte, a partir do momento que você aceitou a Cristo, o cuidador da sua vida, que era a lei, que servia para te direcionar para Cristo, ele já perdeu o valor. E agora você chega numa maioridade e você começa a se relacionar com Deus como um filho. E esse filho, agora é um herdeiro, assim como Cristo é um herdeiro. Então, quando você começa a experimentar dessa verdade que você é justificado pela fé, de que você é perdoado pela fé, de que você é justo pela fé, de que o Senhor te amou de forma incondicional, isso faz com que você se torne maduro. E quando você se torna maduro, você já pode usufruir da herança. Amém? Sim? E usufruir da herança fala de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém? É isso que ele está falando aqui. Quando ele fala que nós recebemos esse espírito de adoção, ele começa a dizer para nós ali que eu e você, quando recebemos isso, chamamos Deus de Pai. O Senhor Jesus, ele veio justamente para nos mostrar algo, que havia um Deus que era todo-poderoso, mas que o relacionamento, o desejo do coração dele para nós era se relacionar conosco como um Pai. E que a partir do momento que você entende isso, entende o que Cristo fez, a maturidade que você chega é a ponto de se relacionar com Deus como seu Pai. E começar a chamá-lo de Paizinho, Paizinho querido, Abba Pai. Se você lembrar desse versículo, você pode ir lá para Romanos, se você quiser abrir comigo, 8, e você vai ver que a Bíblia fala a mesma coisa em Romanos 8, versículo 15, 16 e 17. Abra comigo. Romanos 8, 15, 16 e 17. Romanos 8, 15... Romanos 8, 15. Diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Diga assim, Abba Pai. Amém? É isso que o Senhor diz que acontece conosco. Nós começamos a nos relacionar com Deus e entendemos que Ele é o nosso Abba Pai, o Paizinho querido, um relacionamento de amor profundo com esse Pai. A mesma coisa que estava lá em Gálatas. Amém? Estão me acompanhando até aqui? Sim? Amém? E aí, seguindo, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Quando ele está dizendo aqui que o próprio, pode deixar no 16, que o próprio Espírito testifica que nós somos filhos, essa é a nossa forma de vivermos hoje. Hoje nós não vivemos mais pela lei, mas sim pelo Espírito. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Mas a forma hoje de você caminhar como cristão é tendo o seu espírito testificado com o Espírito de Deus. Então você está fazendo algo, está tomando uma direção, e aí você sente, puxa, não é por aqui. E aí você para. Por quê? Porque o Espírito não está testificando com você. Muitas vezes você vai ministrar na vida de alguém, orar por alguém, ou tomar uma decisão importante, você fala, Deus, é isso mesmo? E aí você sente uma paz no seu coração. E aí você toma aquela decisão. Muitas vezes você não entende aquilo com a razão, mas você fala, nossa, eu sinto uma paz nisso que eu estou fazendo. É o Espírito de Deus testificando com o seu Espírito.
Amém? Mas muitas vezes você está dando um passo e aí você fala, cara, não sei, parece que não é por aqui, parece que não é isso. E aí com a sua razão você fala, não, mas parece tudo certo, não tem nada diferente. Mas com o seu espírito você fala, não, algo não está legal. E aí é o Espírito testificando com você. E a principal coisa que o Espírito faz é testificar que você é filho. Amém? Eu diga para o irmão do seu lado, o Espírito Santo te testifica que você é filho. E que você pode se relacionar com Deus como um pai. Amém? Oi, filho. Tudo bem? E aí você é confiado e se achega ao seu pai dessa forma, amém? Sem pensar muito, né? E ele só chega e ele vai procurar o microfone porque ele quer falar aqui em cima, amém? E ele ligou o microfone. Para, Peterson. Vai com a mamãe. Amém? E aí, quando eu digo que o Espírito testifica com o seu Espírito, você perceba que testificar com o seu Espírito muitas vezes vai te ensinar o que você deve fazer ou não. Não é eu que vou te dizer isso é certo ou errado, mas é o Espírito testificando com você. E você vai perceber que muitas vezes você se sente muito amado porque você está indo tomar uma decisão e você percebe que aquilo não é legal. Ou muitas vezes você toma a decisão de fazer algo e percebe que aquilo foi errado. E aí o teu espírito, né, e você não se sente legal, e o Espírito Santo vem e te transforma. A Bíblia diz que o Senhor nos corrige dessa forma, nos confrontando. Ele hoje ele não te pune com doenças, com maldições, mas muitas vezes ele te lembra quem você é em Cristo e lembra que aquilo que você está fazendo não condiz com quem você é. E aí ele te confronta e ele testifica no seu espírito de que você já é perdoado, santo, justo, e que a sua natureza hoje é uma natureza de alguém que nasceu de Cristo e que você não precisa mais viver no pecado. E aí, o mais interessante é que quando você é repreendido pelo Senhor nesse sentido, isso faz com que você se aproxime mais ainda do seu pai, que te ama muito. Sim ou não? Quantos já passaram por essa experiência? Às vezes você está indo, toma uma decisão errada, sabe que você errou, mas o Espírito Santo vem e reforça quem você é no Senhor, e aí você volta a se apaixonar por Ele cada vez mais. Quantos já passaram por isso? Né? Isso é muito comum na vida de um cristão, e é para ser assim. E perceba que isso também acontece na vida dos nossos filhos. Né? Às vezes eu vou corrigir o Peterson, às vezes eu fico bravo com ele e não deveria, mas tem horas que eu preciso corrigir ele e eu tento corrigir em amor e tento ser gracioso com ele, né? Reforçando que ele é uma bênção, que ele não precisava fazer aquilo, que ele tinha decidido uma escolha diferente, que ele estava tendo uma escolha errada. E normalmente quando ele se sente amado a esse ponto de ter limites, geralmente eu estou dando uma bronca nele, passa um pouquinho e ele fala, papai, eu te amo. Por quê? Porque ele se sente amado quando eu estou dando direcionamentos para ele, cuidando dele. E é isso que nós sentimos. A Bíblia diz que o arrependimento que procede do Senhor, ele traz uma proximidade com Deus. Quando nós somos corrigidos e ensinados pelo Senhor, isso nos aproxima dele. O coração de Deus para mim e para a sua vida é sempre testificar de que nós somos filhos, porque isso vai nos aproximar cada vez mais dele, mesmo que às vezes você tenha feito escolhas erradas, e mesmo que às vezes você deu passos errados, e mesmo que às vezes você ainda tenha dado o fruto errado, que é o pecado. E aí o Senhor, ele te lembra quem você é e te aproxima dele, porque o desejo é que você volte para ele. Amém? Sim. Pense que o Senhor é como um juiz, e muitas vezes o juiz de uma área penal, ele vai precisar ser duro, e ele vai precisar dar uma pena muito longa e punir alguém que é culpado. E aí talvez o filho desse juiz, quando veja o juiz no tribunal, fale, uau, né, não sabia que meu pai era tão ruim, tão bravo assim, de punir dessa forma. Mas eu tenho convicção que um juiz na sua casa com o seu filho, ele não é igual ao que ele é lá no tribunal. Por quê? Porque ali na casa ele quer que o filho o reconheça como pai. Deus é um juiz muito correto e muito justo, e ele precisava punir o pecado. Se você só olhar para ele nesse sentido, você vai ver um Deus que é irado contra o pecado e que ele está disposto a punir o pecado num nível profundo, e foi justamente isso que ele fez, só que ele fez isso com Cristo. Agora o desejo de Deus o coração dele é que você olhe para ele e enxergue ele como um pai, e que a figura que você veja em Deus não é só o juiz que pune as coisas de forma severa, mas sim que você veja ele na sua intimidade, como um pai que te ama muito.
Amém? Porque o que precisava ser feito e punido já foi lá em Cristo. E agora você pode ter relacionamento com Ele como seu Pai. Amém? Quando você olha para esse contexto, você começa a perceber que o Senhor quer testificar no seu espírito quem você é. Quer que você perceba que Ele é o seu Pai. E que você chame Ele de Paizinho. Mas também note que para Ele testificar algo na sua vida, você precisa estar em movimento. Porque o testificar que fala aqui é você estar fazendo algo. Se eu estou parado, sem fazer nada, o Senhor não vai testificar algo na minha vida. Para o GPS apontar o caminho para um carro, quando você está com ele ligado, precisa que o carro esteja andando. E aí, se você estiver no caminho correto, ele vai direcionando. A 300 metros vira à esquerda, a 300 metros vira à direita, ele vai dando direcionamento. Quando você erra o caminho, ele fala, redirecionando rota, e ele te organiza novamente. O testificar do Espírito é quando você está dando os passos. Se você lembrar da história de Paulo, ele estava indo de várias cidades ministrando. Ele decide ir para uma cidade específica, e a Bíblia conta em Atos que ele estava indo para aquela cidade e o Espírito Santo fala para ele, não, para lá não é para você ir, vá para outro lugar. Isso é o testificar do Espírito. Muitas vezes você vai dar o primeiro passo, você está indo por um caminho, e aí você vai pensar, não estou me sentindo legal, não é por aqui. E aí o que? O Espírito Santo está testificando para você ir para outro lugar. E aí teve outras cidades que ele foi, o Espírito Santo testificou com ele que era por ali o caminho. Amém? Então perceba isso. O Espírito Santo ele quer te guiar em todas as áreas. Pergunte as coisas para ele. Espírito Santo, é por aqui? Fecha esse negócio. Como é que eu me relaciono com o meu pai? Como é que eu me relaciono com a minha esposa, com o meu marido? Como é que eu me relaciono, né, com os meus patrões, com os meus professores? O Espírito Santo quer testificar com você tudo aquilo que você deve fazer. Amém? Porque ele te ama dessa forma. E ele tem o melhor para você. E quando ele testificar com você, você vai se sentir cada vez mais amado, porque o principal testificar dele é que você é filho. Amém? Se você parar para pensar, tem duas histórias na Bíblia que falam justamente dessa maturidade do filho. Se você lembrar a história do filho pródigo, que está lá em Lucas, você vai ver que o filho pródigo, ele sai de casa, ele decide viver uma vida fazendo a sua vontade, com a sua justiça própria, gastando o que ele achava que era direito dele, mas há um momento na vida dele que ele decide voltar para a casa do pai. E ele fala, eu não sou digno mais desse amor do pai, eu não sou digno de receber aquilo que o pai tem, mas eu vou tentar voltar para pelo menos ser um trabalhador, porque pelo menos como trabalhador eu vou ser muito mais bem tratado do que eu estou sendo em outros lugares. E aí ele volta para a casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, aquele pai age com graça com aquele filho. Porque pela lei, o resultado era o quê? Morte. Os filhos que desonrassem os seus pais pela lei deveriam morrer. Pare e pense que se eu e você tivéssemos que viver pela lei, talvez todos nós já estivéssemos mortos. Porque alguma vez na sua vida você já desonrou seu pai, talvez faltando com respeito, não obedecendo, mentindo para ele, ou fazendo alguma coisa que ele pediu para você não fazer enquanto você estava sob a autoridade dele. Então olha como viver pela lei era algo muito severo. E aquele filho deveria morrer, por quê? Porque ele desonrou o pai pedindo a herança antes do pai morrer. Mas a Bíblia fala que quando o filho vem chegando, o pai fala, meu filho estava morto e agora ele voltou. E esse filho que estava perdido agora foi achado e eu vou dar uma festa. E aí ele fala, pega o melhor, a melhor novilha e mata essa novilha porque vamos dar uma festa. Esse filho voltou. E aí a Bíblia diz que aquele pai pega tudo aquilo que era do filho e restitui o filho para o lugar que ele tinha saído. Mas não era isso que ele merecia. Então esse filho está experimentando da graça. E o pai está demonstrando o que é Deus para nós. Mas também nós vemos um segundo filho. E os dois eram filhos. Mas a Bíblia fala que um segundo filho não se alegrou com isso. E esse filho não entendeu a graça. Ele não concordou com essa graça que o primeiro filho, que o filho mais novo estava recebendo. E a Bíblia fala que esse filho se revoltou a tal ponto que ele não quis ir para a festa. E aí o pai vai conversar com ele. Então eu queria que você abrisse comigo em Lucas 15, o 30 e até o 32. E conta justamente esse momento em que o filho não aceita que o filho mais novo seja recebido com essa festa. E a Bíblia diz assim, em Lucas 15, 30 ao 32. Diz assim, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. 31.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. 32. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O coração do pai é esse, que você perceba que tudo que é dele é seu, e que ele se alegra quando você está com ele, porque quando você não está, é como se você estivesse morto, mas quando você está com ele, isso gera uma alegria. Algo interessante que você percebe nesse contexto, quando você vai ver o original, a Bíblia fala que eram 2 filhos, e esses filhos, a palavra que é usada é uma. Fala de um filho, como filho de natureza. Mas quando a Bíblia está dizendo no versículo 31, meu filho, a palavra filho ali não é a mesma palavra anterior. E essa palavra meu filho está se referindo como meu filhinho, minha criancinha, meu bebezinho. Então ele está dizendo que esse filho mais velho estava se comportando como um bebezinho. Por quê? Porque ele não compreendia o que era a festa que o pai estava fazendo. Ele não compreendia a graça que aquele irmão mais novo estava recebendo. Então, quando o pai está falando para esse filho mais velho, ei, meu filho, ele está dizendo assim, ei, você está agindo como uma criança. Você não entendeu ainda, você está agindo como um bebezinho. Porque, lembra que eu te falei lá em Gálatas que a Bíblia diz que quando nós somos crianças, nós não precisamos da lei para apontar para Cristo e depois nós amadurecemos, entendemos a graça de Deus, justificados pela fé. Lembra que eu falei para você que em Hebreus a Bíblia diz que a palavra de justiça é um alimento sólido, mas aquele que não entende essa palavra precisa do leitinho, de um alimento que ainda não é consistente. Então aqui o filho mais velho estava representando um cristão que não tinha entendido o alimento sólido que é o perdão de Deus para as nossas vidas. E ele era como uma criança, porque ele não tinha amadurecido ainda. Porque o coração do pai para a vida daqueles filhos é que os filhos estando juntos, isso é motivo de alegria. Independente do que o filho tinha feito, ele tinha um amor incondicional. E independente do que o filho tinha feito, tudo que era do pai, era do filho. O coração de Deus para nós é que você seja maduro, a tal ponto de entender a graça de Deus sobre a sua vida, de usufruir dessa graça de Deus sobre a sua vida, e perceber que tudo que é dele é seu. A herança do seu pai é sua, porque você entendeu que tem a ver com Cristo na sua vida, não com aquilo que você faz. Mas quando você não entende isso, você está sendo como esse filho mais velho, que é um filhinho, alguém que é uma criança ainda, imaturo na fé, que está se alimentando de leitinho. Se você ainda precisa, ou acha que precisa fazer alguma coisa para receber as bênçãos do Senhor, porque você crer em Cristo e fazer a sua parte, aí nós temos um problema, porque você ainda é criança, a Bíblia fala sobre isso. E aí nós vamos para uma outra história, que está lá em Gênesis, a história de Isaac. A Bíblia conta que Abraão tinha uma promessa, e a Bíblia conta que Abraão tenta cumprir essa promessa com a própria força, e surge Ismael. Ismael é filho da escrava que a mulher de Abraão tinha dado para ele para que se cumprisse a promessa. E a Bíblia diz que Deus não aceitou esse filho. Mas quando, aos 99 anos, Deus aparece novamente e fala para ele, sua mulher vai estar grávida, e aí surge Isaac, aos 100 anos de idade de Abraão, quando ele já não podia fazer nada por conta própria, com as suas forças, e a sua mulher tinha 99 anos, a Bíblia começa a nos mostrar que isso sim era a recompensa, ou a herança que Deus morar a ocasião. E a Bíblia diz ainda, continuando no versículo 9, Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia, caçoar do seu filho, Isaque, e disse a Abraão, livra-se da escrava e do filho dela, eles jamais serão herdeiros juntos com o meu filho Isaque. Então a Bíblia está dizendo que quando Isaque é desmamado, ele começa a alcançar uma maturidade, houve uma festa. O que aconteceu para o filho pródigo? Quando ele entendeu que ele poderia voltar para o pai e ele percebeu que era amado, houve uma festa também. Então perceba que apontam para coisas parecidas. E a Bíblia diz ainda que Ismael não herdou a promessa, porque era resultado de uma tentativa de esforço próprio de Abraão e da sua esposa. E aí a Bíblia diz que a mulher que tinha sugerido para Abraão fazer aquilo, percebe que Ismael ia começar a perseguir Isaque, porque ele já era mais velho. E aí ele manda Abraão mandar aquela mulher embora. E mandar embora
ela e o filho, porque aqueles ali não seriam herdeiros. Mas perceba que, voltando para Gálatas 4, no final do capítulo, a Bíblia diz que a primeira mulher, Agar, que era escrava, simbolizava a lei. E o seu filho, Ismael, vinha de justiça própria. E a segunda mulher, que era a mulher que era para ter o filho da promessa, essa representava a promessa. Que o filho dela seria o herdeiro. Então abra comigo só para nós lermos esses últimos versículos. Gálatas 4, 28 ao 31. A Bíblia, ele aponta para isso, para que você perceba que quando nós nos relacionamos com Deus, baseado na justiça própria, na lei, nós não somos herdeiros daquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque a Bíblia já diz isso lá desde o princípio, quando em Isaac e Ismael apontam para essa verdade. Então diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Pode ir até o... Como, porém, outra hora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Pode seguir? Até o 31. Contudo, que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? A Bíblia está dizendo e comparando essa primeira história e citando essa história para nos mostrar o seguinte: quando você amadurece e entende que é herdeiro de Abraão, que você crê, que você faz parte da promessa, porque você creu em Cristo, aí sim você se torna herdeiro. O desejo de Deus para mim e para você, o coração dele para mim e para você, é que nós possamos nos relacionar com ele como pai, entendermos que nós temos um espírito de adoção, entendermos que as promessas que ele tem para nós são para nós, mas não porque eu e você fizemos algo por merecer, mas porque Cristo fez algo por nós. Sabe? Nós entendermos o perdão de Deus, o amor incondicional, a justificação pela fé. Isso não é um alimento simples, simples no sentido de leite, mas é um alimento profundo que nos amadurece, nos faz ser herdeiros. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua é que nós possamos olhar para Ele como nosso Pai e entendermos que Ele sempre tem coisas boas para a nossa vida. O desejo de Deus para mim e para você é que você, quando ouve que é perdoado, quando ouve que é justificado, você fala: então se eu sou perdoado e sou justificado, hoje as bênçãos estão sobre a minha vida, porque eu não tenho nada mais que me impeça isso. E que você comece a usufruir da herança, porque você amadureceu até ao ponto de não precisar mais de um cuidador. O desejo de Deus para a sua vida é que você amadureça a tal ponto que a lei já não seja mais alguém que precise apontar para Cristo. E que você hoje consiga se relacionar com Ele e entender que o Espírito mesmo testifica essa verdade na sua vida. Amém? Que você, quando ouvir do Evangelho da Graça, ouvir de que você é perdoado, justificado pela fé, você perceba que isso faz com que você seja abençoado, com que isso faça com que você usufrua dessa herança que vem por meio de Cristo nas nossas vidas. Amém? O desejo de Deus é que você perceba que por causa de Cristo, hoje você pode ser abençoado. As coisas podem mudar ao seu redor de um dia para o outro, porque Cristo fez isso na sua vida. E não porque você precisa ainda se esforçar muito para isso. Sabe? Ser maduro na fé, né? Ser alguém maduro no caminhar com Cristo não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com crer que Cristo fez isso por você. Se você aceitar Cristo hoje mesmo você já pode se tornar alguém maduro na fé, se você começa a crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, e entender que tem a ver com ele as bênçãos de Deus na sua vida. E talvez por isso, muitas vezes, cristãos recém-convertidos experimentam coisas muito mais profundas no Senhor do que às vezes aqueles cristãos mais antigos, porque talvez você é um cristão que ouviu que não, você tem que se esforçar, você tem que orar, jejuar, né, fazer acontecer, porque Cristo já te deu o presente da salvação, mas agora você tem que manter a salvação. Sabe, irmão? O Senhor, Ele quer que você perceba que o alimento profundo, o alimento sólido é muito mais simples e tem a ver com crer em Cristo e usufruir dessa verdade na sua vida. Amém? Sim? Amém? Queria te convidar então para se colocar de pé, para que o Espírito testifique essa verdade na sua vida. Amém? Para que Ele testifique de que você é amado, escolhido, justificado, e que tem a ver com Ele na sua vida, para que as heranças que Ele tem para você, para que as bênçãos que Ele tem para a sua vida aconteçam.
E aí você vai começar a perceber que você vai trabalhar, você vai se relacionar, você vai estudar, mas a sua vitória já é garantida, porque Cristo conquistou isso por você. Amém? As coisas dão certo na sua vida, as coisas são transformadas, porque Cristo já conquistou por você. Você tem as suas orações respondidas, porque a Bíblia diz que a oração do justo é respondida. E você é justo não por causa das suas justiças, não porque você faz por merecer, mas sim porque Cristo já te justificou. Amém? Olá, tudo bem? Eu sei que você acabou de terminar de ver um dos nossos vídeos. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar esse sininho para ser notificado quando nós postarmos novos vídeos ou fizermos live. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, aquilo que você ficou com dúvida ou alguma sugestão, por favor, faça isso. Também deixe o seu like para nos ajudar com o canal e envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Eu deixei 2 vídeos de sugestão para que você assista também e continue sendo abençoado. E eu queria reafirmar que você é abençoado, você é escolhido e Deus te ama muito.